Capítulo 11. Descrição fundamental da vida melhor. Assim, pois, não se deve excluir por completo o levar o ouro e o luzir as mais delicadas vestimentas. Mas é preciso que se freiem os desejos irracionais, para que não nos levem a uma vida indolente, e não sejamos arrastados por um grande desenfreio. A moleza, quando leva à saciedade, arrasta e larga o cocheiro. O pedagogo, aos poucos, vai tirando as rédeas, que guiam e levam à salvação. O cavalo humano, ou seja, a parte irracional da alma, que se transforma em animal selvagem pelos prazeres e pelos apetites censuráveis, pelas pedras preciosas, o ouro, também os vestidos bordados e os demais luxos. Nota. Confira Platão, Fédon, página 246. Fim da nota. Tenhamos bem presente o que nos diz santamente, abre aspas, comportai-vos nobremente entre os pagãos. Assim, naquilo em que vos caluniam como malfeitores, chegarão considerando vossas boas obras, a glorificar a Deus no dia que ele os visitar. Fecha aspas. Confira 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. O pedagogo nos permite usar uma vestimenta simples, de cor branca, como antes dissemos, a fim de que, familiarizados não com uma variedade artificial, mas com a natureza, desprezando todo engano e falácia, recebamos a verdade simples e unipessoal. Sófocles, censurando a um jovem que vivia regaladamente, exclama, abre aspas, distingues-te por teu vestuário próprio de mulheres. Fecha aspas. Nota. Confira Sófocles, página 702, e Eurípides, página 185. Fim da nota. Assim, o que é próprio do soldado, do marinheiro e do governante, também o é do homem prudente. A roupa não carregada, decente e limpa. Como na lei promulgada por Moisés, a lepra é objeto de rechaço, algo impuro. Assim também a variedade das cores e os vestidos coloridos, por sua semelhança com as escamas de vários tons da serpente. Sem ir mais longe, considera puro ao que não está adornado com muitas cores, e que vai todo de branco, dos pés à cabeça, a fim de que, deixando de lado a artificiosa e perversa paixão da mente pela mudança do corpo, amemos a cor única, imutável e simples na verdade. O grande Platão, imitador também de Moisés, aprova aquele tecido que é fruto do trabalho da mulher prudente. Afirma, abre aspas, as cores brancas podem ser convenientes como sinal de veneração, seja por outros motivos, seja pelo tecido em si. Ao contrário, as tintas não convêm senão como adornos destinados à guerra. Fecha aspas. Nota. Confira Platão, Leis, volume 12, página 956. Fim da nota. Portanto, o branco é uma cor apropriada para os homens pacíficos e lúcidos. Do mesmo modo que os símbolos, por estarem mais próximos das causas, evidenciam por sua presença e ainda mais, mostram a ciência do que o produz, como por exemplo, a fumaça do fogo. E a boa cor e pulso regular da saúde, assim também em nós um vestido destas características denuncia a índole do caráter. A moderação é pura e simples, já que a pureza é um hábito que gera uma conduta limpa, sem mistura de ações torpes, e a simplicidade é um hábito que suprime o supérfluo. Ademais, as vestes grossas, ou as de tecido abatanado, protegem o calor do corpo, não porque tenham em si a capacidade térmica, mas porque fazem voltar o calor que sai do corpo e não o deixam sair. E se entra algum calor, elas o retêm guardando-o dentro. E guardado esquenta o corpo. Daí que no inverno é de todo conveniente usá-las. Nota. Confira Plutarco, De Virtute et Vitium, página 100. A simplicidade é um hábito que não aceita o supérfluo. Admite apenas o estritamente necessário para que nada falte a uma vida racional, sã e feliz. No demais, que a mulher use também um vestido simples e respeitável,
mais delicado do que convém ao homem, mas que absolutamente não seja impúdico, nem que demonstre insolência, que os vestidos estejam de acordo com a idade, com a pessoa, com o ambiente, com a natureza e com a maneira de ser. O divino apóstolo nos aconselha com lindas palavras, abre aspas, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais os apetites. Fecha aspas. Confira Romanos, capítulo 13, versículo 14. O Logos nos proíbe furar os lóbulos das orelhas, violando com isso a natureza. E por que não o nariz? Precisamente para que se cumpra aquele dito, abre aspas, um anel de ouro no focinho de um porco. Tal é a mulher formosa e insensata. Fecha aspas. Confira Provérbios, capítulo 11, versículo 22. Porque, em geral, se alguém pensa em se adornar com ouro, é inferior ao ouro. E quem é inferior ao ouro não é dono de si. Confessar-se mais desordenado e inferior que a areia de ouro da Lídia, como não vai ser o cúmulo do absurdo. Nota. Como já vimos, as douradas areias do rio Pactolo, na Lídia, atual Turquia, segundo as antigas lendas gregas, foi onde o rei Midas se lavou para livrar-se da maldição que se havia tornado seu dom, de transformar tudo que tocasse em ouro. Entre os gregos, era um símbolo de ambição humana. Fim da nota. Assim como o ouro se suja na imundície do porco, que com seu nariz mexe na sujeira, assim as mulheres excessivamente sensuais, excitadas pelo supérfluo, a se mostrar impúdicas, insultam a verdadeira beleza com as manchas dos prazeres amorosos. Então, permite-se que as mulheres levem anéis de ouro, não como adorno, mas como distintivo do que é digno a se custodiar na casa, isto é, para o cuidado do bom governo do lar. Já que, se todos fossem educados, não haveria selos, posto que os escravos e senhores seriam justos por igual. Mas, como a falta de educação comporta uma inclinação para se cometer ações reprováveis, estamos necessitados de anéis de ouro. Mas chegou o momento de suavizar o tom, porque, às vezes, em um matrimônio moderado, pode-se muito bem permitir às mulheres pouco agraciadas se adornarem para agradar seus esposos. Mas isso sim deve-se limitar a ser somente querido por seus próprios maridos. Eu, na verdade, não queria que cultivassem a beleza corporal, senão que, melhor, atraíssem seus maridos mediante um honesto amor conjugal, remédio eficaz e justo. Por outro lado, quando estes desejam a infelicidade da alma, devem propor às suas mulheres que, se querem ser prudentes, mitiguem pouco a pouco as paixões irracionais e os desejos carnais dos maridos. Que se lhes conduza tranquilamente a simplicidade, acostumando-os pouco a pouco a uma vida mais moderada. E é que a condição nobre se obtém por sobrecarregar de cargos, sobretudo por despojar o supérfluo. Das mulheres se devem eliminar as riquezas sensuais, como se tratasse de asas velozes, pois geram vaidade instável e vãos prazeres, pelos quais, exaltadas e animosamente aladas, se vão voando do matrimônio. Nota. Confira Plutarco, Amatorie Narrationes, página 752. Fim da nota. Donde se deduz que a necessidade de reter as mulheres em uma vida ordenada e de atá-las a um recatado pudor, a fim de que por sua vaidade não se desviem da verdade. É lindo, sem dúvida, que os maridos, confiando em suas próprias esposas, lhes deem carta branca na administração do lar, como colaboradoras que lhes foram concedidas para tal. No entanto, se temos que intervir na política ou administrar algum outro negócio no campo, e frequentemente nos apartamos de nossas mulheres, deve-se selar por segurança. Os selos nos estão permitidos somente para isso, mas os outros anéis sobram. Já que, abre aspas, para o homem prudente a ciência é um ornato de ouro, fecha aspas, diz a Escritura. Confira Eclesiástico, capítulo 21, versículo 24.
Tenho a impressão de que as mulheres carregadas de ouro temem que, se lhes arrebatam suas joias, alguém pense nelas que são escravas por andarem sem adereços. Mas a verdadeira nobreza, que se prova na dupla natureza da alma, distingue o escravo não pela compra ou pela venda, mas simplesmente por sua consciência servil. Adotados e educados por Deus, nós não damos a impressão de ser livres, mas o somos realmente. Assim, pois, nossos movimentos, nossos passos, nosso vestuário, toda a nossa vida deve elevar-se ao máximo possível na dignidade do homem livre. Mas o homem não deve portar anéis de ouros nos dedos, o qual é próprio da mulher, senão no dedo mínimo e no fundo, já que assim a mão estará pronta para a ação no momento preciso em que a necessitemos. Nota: confira Petrônio, Satyricon, página 32. E Sêneca, Questiones Naturales, volume 7, página 31. Ademais, as figuras neles gravadas sejam a pomba, o peixe, a barca levada pelo vento ou a lira musical, que Polícrates ou a âncora da neve, que Seleuco levava gravado no seu anel. Nota: símbolo acróstico de Cristo. Fim da nota. Não jamais devemos gravar imagens de ídolos, pois voltar a mente para eles é proibido. Nem espada, nem arco, porque nós anelamos a paz. Nem uma taça, pois somos prudentes. Muitos licenciosos gravaram aos amantes ou às cortesãs, de sorte que não podem esquecer, por mais que queiram, as paixões eróticas, por ter a cada instante a lembrança do desenfreio. E eis aqui minha opinião sobre o cabelo. A cabeça dos homens, se possível, esteja raspada, salvo a quem tem cabelos grisalhos. Os cabelos não devem chegar abaixo da cabeça, assemelhando-se aos cachos femininos. Os homens já têm o bastante com uma linda barba. E ainda que se raspe um pouco, não se deve raspá-la totalmente, pois é algo vergonhoso. E também é reprovável raspar a barba toda até a pele, por ser uma ação semelhante à depilação. Assim, o salmista, deleitando-se da espessa barba, exclama, abre aspas, é como um óleo suave derramado sobre a fronte e que desce pela barba, a barba de Arão. Fecha aspas. Confira Salmo 132, versículo 2. Celebrando com a repetição da palavra barba e a sua excelência, encheu de luz a sua face com a unção do Senhor. Assim, pois, o corte dos pelos devem fazer-se, não visando a beleza, mas somente por circunstâncias. O da cabeça, para que, quando cresça, não caia até impedir a vista. E assim mesmo, também convém cortar os pelos do bigode, pois sujam ao comer. Mas não com uma navalha de afeitar, pois é uma ação baixa, mas com uma tesoura de barbeiro. Devem deixar-se em paz os pelos da barba, já que, longe de causar alguma moléstia, contribuem para dar um aspecto solene e que produz admiração. Para muitos, sem dúvida, o aspecto não é um firme aliado para não cometer uma outra indignação, por serem facilmente reconhecíveis. Em troca, aqueles que desejam cometer abertamente ações criminosas, resulta-lhes muito agradável ter um aspecto quase inadvertido e que não chame a atenção. Ocultos no qual lhes é possível delinquir sem ser conhecidos, por serem semelhantes à maioria, e assim poder desfrutar impunemente de seus crimes. A calvície não somente mostra o homem austero, mas faz o crânio insensível à dor, acostumando-o ao frio e ao calor, e evita as moléstias que os cabelos absorvem, atuando qual uma esponja e introduzindo na cabeça o constante efeito nocivo da umidade. Às mulheres lhes basta pentear os seus cabelos e reconhecê-los simplesmente com um simples laço e recolhê-los. Às mulheres lhes basta pentear seus cabelos e recolhê-los simplesmente com um simples laço na altura do pescoço. E assim podem deixar crescer com um cuidado simples uma discreta cabeleira até alcançar uma beleza natural.
Com efeito, os laços com enfeites próprios das cortesãs, além de lhes dar um aspecto feio, cortam os cabelos e os arrancam com complicadas tranças. Motivo pelo qual não se atreviam a pôr a mão em seus cabelos por medo de desfazer-se a touca. Ademais, dormem sobressaltadas pelo temor de desfazer, em um momento de descuido, a forma do penteado. Finalmente, devem fazer-se de perucas, pois é francamente ímpio colocar na cabeça cabelos dos outros, revistando assim o crânio com tranças mortuárias. Ademais, a quem imporá sua mão o presbítero? A quem abençoará? E se o, abre aspas, Senhor de todo homem é Cristo, Senhor da mulher é o homem, fecha aspas. Confira 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Como não seria uma ação ímpia se estas cometem um duplo pecado? Pois enganam os homens com falsa cabeleira e envergonham o Senhor de quanto está em sua mão, ao se enfeitar como cortesãs, simulando a verdade ao ultrajar sua cabeça, que é realmente linda. Tampouco devem tingir seus cabelos, nem trocar a cor dos cabelos grisalhos. Da mesma maneira que tampouco está permitido portar indumentárias extremamente coloridas. E, sobretudo, não devem ocultar a idade. A velhice é digna de confiança, portanto deve-se mostrá-la à plena luz, como dom de Deus, para respeito dos jovens. Ademais, em ocasiões, a aparição de um homem velho como mestre converte os desenvergonhados à temperança, e com o fulgor de seu olhar paralisa as paixões próprias da juventude. As mulheres não devem maquiar seu rosto com as sutilezas de uma malvada sabedoria. Proponhamos uma cosmética baseada na moderação. Como viemos dizendo frequentemente, a melhor beleza é a da alma, quando está adornada do Espírito Santo e insuflada de seus luminosos raios, justiça, sabedoria, temperança, honestidade e pudor, cuja cor jamais se viu em nenhuma flor. Logo, que cada um cuide da beleza corporal, buscando, abre aspas, a harmonia dos membros e das partes do corpo, junto com uma saudável compleição. Fecha aspas. Nota. Definição estoica da beleza. Confira Philon, De Vita Moises, volume 3, página 140. E Cícero, Tusculanas, volume 4, página 31. Fim da nota. A cosmética da salvação tem aqui seu lugar. Por ela se produz o passo da imagem artificial à verdade, segundo o esquema dado por Deus. A sobriedade na bebida e o equilíbrio dos alimentos têm um grande poder, em ordem à natureza natural, já que não somente proporcionam uma saúde ao corpo, mas também fazem que sua beleza aflore. Com efeito, o calor faz o corpo esplêndido e brilhante, a umidade claro e gracioso, a secura viril e robusto, e o ar lhe dá boa respiração e uma bela imagem do Logos. A beleza é a nobre flor da saúde, esta obra dentro do corpo, e aquela brotando como uma flor fora dele, mostra abertamente uma pele linda. Os regimes de vida mais belos e saudáveis, que fazem esforçar os corpos, produzem a autêntica e duradoura beleza, já que o calor atrai para si todos os humores e o ar fresco. O calor, efetivamente inflamado, movimenta, tem alto poder de atração, e uma vez atraído, evapora pela mesma carne o excedente da nutrição, que se esquenta suavemente com certa quantidade de umidade e pelo excesso de calor. Nota. Galeno, sobre a denominação das partes do corpo, volume 4, páginas 4 a 5. Fim da nota. Por esta razão, o alimento que se toma primeiro se evacua. A comida não adere ao corpo imóvel, senão que se desprende, como o pão de forno frio, inteiro ou ficando somente no fundo. É natural que os que têm um excedente de alimento tenham em suas evacuações um excesso de urina e de excrementos.
como assim mesmo de outros resíduos das comidas, e ademais suor, porque o alimento não é assimilado pelo corpo, mas é expulso pelas secreções. Daqui se desencadeiam os impulsos lascivos, por efluir o excedente de secreção dos órgãos genitais. Por isso, com movimentos adequados, devem se dissolver esses excedentes e canalizá-los até a digestão, graças aos quais a beleza adquire uma cor rosada. Resulta absurdo, certamente, que os que foram criados, abre aspas, à imagem e semelhança de Deus, fecha aspas, como que desprezando o arquétipo, atraiam para si uma arte de embelezar estranha e prefiram o mau artifício humano à divina criação. O pedagogo lhes ordena que avancem, abre aspas, que as mulheres usem traje honesto, ataviando-se com modesta e sobriedade. Sede submissas aos vossos maridos. Se alguns não obedecem à palavra, serão conquistados, mesmo sem a palavra da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres, ao observarem vossa vida casta e reservada. Não seja o vosso adorno que aparece externamente, cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes, mas tende aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. Fecha aspas. Confira 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 4. Por outra parte, o trabalho pessoal reporta à mulher, de forma especial, a beleza autêntica, exercitando seu próprio corpo e adornando-o por si mesma, sem acrescentar outro adorno algum, fruto do esforço alheio, que em verdade não adorna, mas o que é próprio de uma mulher prudente, elaborado e realizado totalmente com suas próprias mãos, sempre que convenha. Então é preciso que as mulheres que vivem conforme a lei de Deus se mostrem adornadas, não com objetos adquiridos no mercado, mas com aqueles confeccionados em seu próprio lar. A melhor ação é que a mulher do lar se vista a si mesma e a seu marido com adornos ideais por ela mesma, motivo de gozo por parte dos dois. Os filhos, contentes de sua mãe, o esposo de sua mulher, esta deles, e todos definitivamente de Deus. Em suma, abre aspas, tesouro de virtude é a mulher forte, fecha aspas, que, abre aspas, não come o pão da ociosidade. Seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada, fecha aspas. Diz o Santo Logos pela boca de Salomão, abre aspas, e seu marido para elogiá-la. A mulher inteligente é a que se deve louvar. E, novamente, a mulher virtuosa é a coroa de seu marido, fecha aspas. Confira Provérbios, capítulo 31, versículos 25 a 30, e Provérbios, capítulo 12, versículo 4. Devem cuidar o melhor possível das aparências, dos olhares, dos passos e da voz. Não como alguns que, imitando os comediantes e conservando as maneiras efeminadas das dançarinas, comportam-se em qualquer conversa como se estivessem em cena, adornando um certo ar efeminado, com passos afetados, com voz modulada, com olhar lânguido, exercitando-se como isca de prazer. Abre aspas, os lábios da mulher alheia destilam mel, o seu paladar é o mais oleoso que o azeite. No fim, porém, é amarga como absinto, aguda como a espada de dois gumes. Seus pés se encaminham para a morte, seus passos atingem a região dos mortos. Fecha aspas. Confina Provérbios, capítulo 4, versículos 3 a 5. Por exemplo, a prostituta venceu o nobre Sansão e outra mulher dominou sua força. Ao contrário, nenhuma mulher logrou a seduzir a José, senão que a prostituta egípcia foi abatida e as ataduras da moderação se manifestam superiores ao poder sem grilhões. Poderia citar aquele notável canto, abre aspas, eu não sei em absoluto murmurar, nem girar o pescoço até quase quebrar. Dar um passo, como muitos outros, depravados que vejo por aqui na cidade depilados. Fecha aspas. Nota.
Passagem desconhecida da obra de algum cômico. Fim da nota. Os gestos femininos, a moleza e o efeminamento devem ser totalmente eliminados. A languidez do movimento no andar e o lento caminhar, como diz Anacreonte, é, sem dúvida, própria das cortesãs. Ao menos esta é minha opinião. Nota. Livro Salwa Bainen, página 168. Fim da nota. A comédia diz, abre aspas, é hora de rechaçar os passos das prostitutas e o luxo, fecha aspas. Os passos das prostitutas não se apoiam na verdade, porque, abre aspas, longe de andarem pela vereda da vida, seus passos se extraviaram, sem saber para onde, fecha aspas. Confira Provérbios, capítulo 5, versículos 5 e 6. De maneira muito especial, há que guardar a vista, pois é melhor resvalar com os pés do que com o olhar. Com efeito, o Senhor, em um abrir e fechar de olhos, cura essa enfermidade, abre aspas. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o. Fecha aspas. Confira Mateus, capítulo 5, versículo 29. Extirpando a concupiscência dele, suas raízes. Os olhares lânguidos de prazer e o piscar de olhos, isto é, o bater de olhos, não é senão fornicar com os olhos, pois o desejo lança através deles furiosos ataques. Porque antes que qualquer parte do corpo, corrompem-se os olhos, abre aspas. O brilho dos olhos alegra o coração, fecha aspas. Isto é, o que aprendeu a contemplar o belo alegra o coração, abre aspas. Quem pisca com os olhos traz desgosto, fecha aspas. Confira Provérbios, capítulo 15, versículo 30 e Provérbios, capítulo 10, versículo 10. Assim, se apresenta o efeminado Sardanápalo, rei dos assírios, que sentava-se com os pés ao alto sobre um leito, com a púrpura, e mostrava o branco de seus olhos. As mulheres que assim se comportam oferecem-se ao prazer com seus próprios olhos, porque, abre aspas, o olho é a luz do corpo, fecha aspas. Diz a Escritura, por onde se mostra o interior, revelando-se a luz visível. Confira Mateus, capítulo 6, versículo 22. Abre aspas. O mau procedimento de uma mulher revela-se na imprudência de seu olhar e no pestanejar de suas pálpebras. Fecha aspas. Confira Eclesiástico, capítulo 26, versículo 12. Abre aspas. Mortificai, pois, os vossos membros no que têm de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça que é idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus. Fecha aspas. Exclama o apóstolo. Confira Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 6. Mas nós reavivamos nossas paixões e não sentimos vergonhas. Umas, abre aspas, mascando goma, fecha aspas, indo de um lado para o outro, sorriem aos que cruzam com elas. Nota. Passagens paralelas em Dioscórides 1, volume 1, página 77. Marcial, De Dente Scalpio, volume 16, página 17. Fim da nota. Outras, como se não tivessem dedos, se invadecem coçando a cabeça com os pentes que levam, de casco de tartaruga ou de marfim, ou de algum outro animal morto. Outras, como se tivessem o eczema, para comprazer os que olham, se adornam com ungüentos de todas as cores e assim mancham sua face. Salomão denomina esse tipo de mulher, abre aspas, é irrequieta, uma tola que não sabe de nada. Ela se assenta à porta de sua casa, numa cadeira, nos pontos mais altos da cidade, para convidar os viajantes que seguem direito o seu caminho. Fecha aspas. Confira Provérbios, capítulo 9, versículos 13 a 17, dizendo claramente que com essa figura e com a sua vida toda, quem for simples venha para cá. Aos insensatos ela diz,
As águas furtivas são mais doces e o pão tomado às escondidas é mais delicioso. Fecha aspas. Refere-se a Afrodite Epíclopos. Inspirando-se na escritura, o Boécio Píndaro exclama, abre aspas, é algo doce a furtiva solicitude de Chipre. Fecha aspas. Nota. Píndaro. Fragmento 217. Schröder. Fim da nota. Afirma o pedagogo, abre aspas. Mas ele, infeliz, não sabe que os filhos da terra perecerão por Afrodite e que ele a encontrará no profundo do Hades. Mas, ai, diz o pedagogo, não percas tempo neste lugar, não olhes para ela, porque se o fazes, a água alheia te inundará e te deslizarás até a região dos mortos. Fecha aspas. Confira Provérbios, capítulo 9, versículo 18. Assim, o Senhor, pela boca de Isaías, exclama, abre aspas, já que são pretensiosas as filhas de Sião, e andam com o pescoço emproado, fazendo acenos com os olhos, e caminham com o passo afetado, fazendo retinir as argolas de seus tornozelos, o Senhor tornará sua cabeça alva e desnudará sua fronte. Fecha aspas. Confira Isaías, capítulo 3, versículos 16 a 17. Eu peço às servas que vão à esquerda de suas senhoras, ou que as seguem, que não falem pudicamente e que não cometam nenhuma ação vergonhosa, mas que se comportem prudentemente diante delas. O cômico Filémon diz em tom de forte reprovação, abre aspas, ao sair vejo atrás de uma mulher livre uma única escrava que a acompanha, linda de aspecto, e um que a segue piscando os olhos desde o monumento de Platé. Fecha aspas. O desenfreio da escrava se volta efetivamente contra a senhora, pois dá pé a quem intenta ações insignificantes, e não, pois dá pé a quem em tentações insignificantes a não ter medo de empreendimentos maiores, colocando em evidência a senhora ao não reprová-las por sua indulgência com as ações vergonhosas. Certamente, não se irritar com os licenciosos é indício inequívoco de uma mente que tende a uma conduta semelhante. Abre aspas. Tal a senhora, dizem os amantes dos provérbios, tais seus cães. Fecha aspas. Nota. Epicarmo. Fragmento 168. Caibel. Platão, A República, volume 8, capítulo 8, versículo, página 563. Também devemos parar com excentricidade no andar e preferir a dignidade à serenidade, nem passo lento em excesso, nem arrogância pelas ruas, nem atropelando, buscando com olhar aos que encontramos para ver se nos olham. Tampouco deve alguém deixar-se empurrar por seus escravos caminho acima, como vemos fazer os mais faustos, apesar de parecerem robustos, se bem que na realidade estão destroçados pela debilidade da alma. O homem nobre não deve mostrar em sua face nenhum sinal evidente de moleza, nem tampouco em nenhuma outra parte do corpo. Assim, pois, que nem nos movimentos nem na forma de se comportar se encontre jamais a vergonha do efeminamento. Nem tampouco o homem com saúde deve tratar os escravos como se fossem animais de carga, porque assim como eles se lhes manda que se submetam respeitosamente a seus amos, não somente os bons e afáveis, senão também os de gênio áspero. Fecha aspas. Diz Pedro. Confira 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 9. Assim, a equidade, a magnanimidade e a humanidade devem ser praticados pelos amos. Finalmente, exclama, tende todos um só coração e uma só alma, sentimentos de amor fraterno, de misericórdia, de humildade. E acrescenta, para que sejais herdeiros da bênção. Parece-me nobre e amável a imagem que Zenão de Sítio esboça do jovem, e o descreve assim, abre aspas, que sua face esteja limpa
que suas sobrancelhas não estejam franzidas, que seu olhar não seja descarado nem lânguido, que não jogue seu pescoço para trás, nem estejam frouxos os membros de seu corpo, mas eretos e tensos, que seja agudo na correta conversação, que retenha o que lhe foi dito corretamente, e que suas atitudes e movimentos não deem lugar à esperança para os libidinosos. Floresça nele o pudor e a virilidade. Fique apartada do relaxamento das perfumarias, dos ofícios dos ourives e dos mercados de lã, e dos demais locais onde, arrumados como prostitutas, passam o dia, como as que estão sentadas em suas casas. Fecha aspas. Assim, pois, os homens não percam tempo tagarelando nas barbearias e tabernas, e que acabem de uma vez de ir à caça das mulheres que passam. Ademais, não cessam de falar mal de muitos, a fim de provocar gargalhadas. Também deve-se proibir o jogo de dados e o afã por ganhar os astrágalos, jogo que muito gostam. Nota: astrágalos, um dos ossos do pé, entre a tíbia e o calcanhar, que, devido à sua forma cúbica, era usado na antiguidade em jogos de dados entre os soldados gregos e, posteriormente, romanos. Entre os gregos também utilizavam-se os astrágalos para consultar os adivinhos. Fim da nota. Este é o pagamento que a falta de controle cobra a quem pode gastar mal seu tempo na libertinagem. Sem dúvida, a ociosidade é sua causa principal, e há quem se enamore das coisas vãs que residem fora da verdade, por não ser capaz de nenhuma outra satisfação sem causar mal. A escolha de um plano de vida é fiel reflexo do pensamento de cada homem. Mas, como é natural, só as relações com honestos trazem utilidade. Segundo isso, consciente de que o trato com os homens malvados é uma ação grosseira, o sapientíssimo pedagogo, pela boca de Moisés, proibiu o antigo povo de comer a carne de porco, mostrando com isso que os que invocam a Deus não devem tratar com os impuros, que, qual porcos, se regozijam com os prazeres do corpo, com alimentos sujos e os agrados luxuriosos, desejando arranhar o prazer de Afrodite, que se goza no mal. Mas diz também que não se pode comer, abre aspas, a águia, o falcão e o abutre. A águia, o falcão e o abutre, fecha aspas. Dando a entender que não se acerquem a quem pretende ganhar a vida por meio de rapina. Também serve de alegoria para outros exemplos. Confira Levíticos, capítulo 11, versículos 13 a 14. Assim, pois, com quem devemos conviver? Com os justos, insiste de novo alegoricamente. Porque todo aquele que, abre aspas, tem a unha fendida e o casco dividido e rumina, fecha aspas, é puro. Confira Levíticos, capítulo 11, versículo 3. Pois o casco dividido simboliza a justiça e da balança de pratos iguais, que rumina o alimento próprio da justiça, isto é, o logos, que entra desde fora, qual alimento, por meio da catequese, e que, de novo, é enviado desde dentro, como desde o fundo do pensamento, fazia uma recordação racional. O justo, com o logos na boca, rumina o alimento espiritual, e a justiça tem, com razão, unha fendida, porque nos santifica aqui, nesta vida, e nos leva ao século futuro. O pedagogo certamente não nos conduzirá aos espetáculos. Não sem razão. Alguém poderia assinalar os estádios e os teatros como, abre aspas, conselho dos ímpios, fecha aspas. Confira Salmo 1, versículo 1. Com efeito, a reunião aqui é malvada e injusta, pois há um conselho malvado contra o justo, razão pela qual maldiz a assembleia que vai contra ele. Esse tipo de reunião transborda-se em muita desordem e ilegalidade, e os pretextos das reuniões são a causa da desordem, pois por reunirem-se indistintamente homens e mulheres, com o único objetivo de se completarem mutuamente. Daqui que a reunião em si resulta frívola, já que os apetites se inflamam quando o olhar é ansioso, e os olhos habituados a olhar os vizinhos com descaro, ao ter o ansiado ócio,
acendem os desejos eróticos. Portanto, devem suprimir-se os espetáculos e as audições, por estarem repletos de brincadeira e charlatanismo. E vamos ver que a ação torpe não se mostra nos teatros? Que palavras desavergonhadas não pronunciam os bufões? Pois quem desfruta com seus vícios, é evidente que, quando estão em suas casas, tratam de imitar tais representações, e ao contrário, os que não se deixam seduzir e são insensíveis a eles, não poderão jamais se entregar aos prazeres fáceis. Mas se alegam que tomam os espetáculos como um tipo de jogo, a modo de passatempo, eu afirmo que não são prudentes aquelas cidades que centram sua preocupação no jogo. Não é um jogo o impiedoso afã da vanglória, que chega ao extremo da morte, tampouco as coisas fúteis, as ostentações sem sentido, nem o gasto sem sentido da renda. Também não são jogos de crianças as discórdias que neles suscitam. A indolência jamais se compra com futilidades, porque aquele que é razoável não preferirá jamais o prazer ao invés do bem. Mas dizem, nem todos somos filósofos. Mas não vamos todos para a vida? Que dizes? Como, pois, chegastes a crer? E ainda mais, como amas a Deus e ao teu próximo, se não filosofas? Não sei ler, alguém exclama. Mas se não aprendeste a ler, não podes se escusar de escutar, pois isto não se ensina. A fé, sem dúvida, é uma posse, não dos lábios segundo o mundo, mas dos que vivem segundo Deus. A fé se ensina inclusive sem letras. Seu código, acomodado aos ignorantes, ao mesmo tempo divino, recebe o nome de caridade, obra espiritual. Podemos escutar a divina sabedoria e praticá-las. Ademais, não se nos proíbe dirigir os assuntos do mundo ordenadamente seguindo a Deus. Que o vendedor ou comprador não nos diga os preços segundo venda ou compra, mas diga simplesmente um único, e se esforce para dizer a verdade, pois ainda que não consiga esse preço, conseguirá a verdade e enriquecerá.